professora de formação. E na época em que eu fazia magistério, isso há uns 26, 27 anos atrás, surgiu aqui em Santos o ProLer, que era um movimento, né, justamente para fomentar o livro e a leitura. E eu, como estudante do magistério, na época, já dava aula, inclusive, fui para ver o que era, porque assim, eu era muito tímida, por incrível que pareça. Muito, muito tímida. Para falar em público era uma tristeza, para apresentar trabalho na frente, uma tristeza. Eu disse assim, se isso puder me ajudar de alguma forma, eu vou lá para ver o que é esse negócio de contação de história. Vou lá para ver o que é isso. Cheguei lá no primeiro dia, falei, valei-me minha Nossa Senhora, o que eu tô fazendo aqui? Mas insisti. E aí nesse processo de insistir, eu descobri a contadora de histórias que existia dentro de mim. E descobri que antes de ser contadora de histórias, eu era uma escutadora de histórias. Porque a contação de histórias, ela mexe com a nossa afetividade, com o nosso colo. Quem são os nossos colos? Quem foram os nossos colos? Quem contou histórias pra gente? E eu descobri que eu era uma escutadora de histórias. E aí, com o tempo, assim, passado um tempo, a minha mãe dizia assim pra mim, Camila, você sempre contou histórias, você sempre fez caras e bocas pra contar história. Você sempre foi contadora de histórias. E aí uma amiga minha, que era uma dona de uma loja, falou assim, eu queria tanto fazer um trabalho, eu queria chamar uma contadora de histórias. Você conhece? Eu falei, eu? Vamos lá. E aí eu comecei a realmente sair do muro da escola e contar histórias em outros lugares. E aí, gente, a porta abriu, sabe assim? A porta abriu e o negócio foi, e eu fui indo, e hoje eu tenho o privilégio, a honra de falar assim que a contação de história me levou para muitos lugares, para muitos mares, assim, sabe? Nesse instante, eu tô me encontrando com as histórias, me encontrando com a Camila contadora de histórias. Porque a gente é feito, né, de diversas personagens dentro da gente, né? A gente tem as nossas versões, isso é natural. Eu tô me vestindo de Camila Genaro. E não é um personagem, essa sou eu inteira. Porque cada roupa que eu uso para contar histórias, ela também me conta. Ela conta de onde eu vim, ela conta a minha história. Então, assim, até os meus vestidos, a minha maquiagem, tudo. Bom, essa daqui é a minha pequena mala que eu levo. E hoje eu vou levar esse daqui por conta da oficina. Então eu sempre levo, quando tem alguma coisa de oficina, também levo aqui. Aqui só objetos de narração. Só objetos narrativos. Vamos que vamos, né? Então, agora a gente tá indo lá pro Juice Hub, justamente pro nosso dia da criatividade. E aí nessa hora é muito gostosinho, porque por mais que eu faça isso há 25 anos, por mais que eu faça isso há muito tempo, é sempre aquele friozinho gostosinho, sabe? A expectativa do encontro, de quem a gente vai encontrar. Porque raramente eu sei o público que eu vou encontrar. É sempre uma surpresa. Então nesse instante a gente tá indo pra lá, pra esse dia da criatividade. E bora! Sempre muito gostoso, né? Encontrar com as pessoas, assim. E aí eu fico uma ansiedadezinha, assim, no encontro, ainda bate. Quando eu abro a minha mala e quando eu começo, aí é como se fizesse isso sempre na minha vida e tá tudo certo. E aí a ansiedade vai embora. E aí eu chego antes, justamente para dar esse respiro, para não chegar já contando. Não, para dar esse espaço mesmo pro corpo ir se aquecendo para contação de história. Assim. Não chego em cima da hora, não. Acho horrível chegar em cima da hora. Por isso que dei esse respiro. Era uma vez um pescador
que acordava de manhã, pegava o barco, colocava no mar, pescava um peixinho e voltava para casa. Aí no dia seguinte o pescador acordava de manhã, pegava o barco, colocava no mar, pescava um peixinho e voltava para casa. Teve um dia que ele olhou no espelho e disse assim: hoje eu vou pescar uma sereia. Todo mundo fez assim: oh, sereia. Teve gente que fez assim pra ele: sereia, até parece. Mas ele foi lá, pegou o barco dele, colocou no mar, jogou aquela rede bem grande. A contação de histórias é a arte do encontro. Contar histórias é a gente contar para se reencontrar, sabe? Eu conto história para as pessoas, mas antes de contar história para as pessoas, eu conto histórias para mim também. E todas as vezes que eu conto histórias, eu também estou contando para mim. Então, assim, eu costumo dizer que a contação de história ela não acontece sem um olho no olho. Mesmo que a gente esteja aqui, através desse olho da câmera. Eu conto histórias para você e você está aí do outro lado e me escuta. Contar histórias é colocar no colo, é acolher, é escutar. Contar histórias é escutar o mundo. Contar história é humanizar. Então esse é o meu trabalho hoje. Eu conto histórias para humanizar as pessoas. Para mostrar para elas que a gente pode conversar sobre temas tabus através dos contos. Então se a gente quer falar sobre morte, existe uma história para falar sobre isso e que vai tratar de uma forma muito delicada. Se a gente quer falar sobre racismo, homofobia e todas as mazelas desse mundo, a gente tem uma história para contar que vai atravessar outra pessoa e vai fazer com que a pessoa pense, repense, transpense toda a sua trajetória e como ela está vivendo no mundo e quem ela quer ser no mundo. Como pode um peixe vivo viver fora da bacia? Viver fora da bacia. Como poderei viver? Como poderei viver sem a sua companhia? Sem a sua E não é que de repente a rede mexeu. Ele disse: é minha sereia. E ele puxou a rede e era só um peixinho pequenininho. Não adianta, por exemplo, eu chegar para a criança e apontar o dedo e dizer: não pode fazer isso. Mas eu posso contar uma história para ela e dizer: olha, a personagem dessa história fez isso. Aconteceu isso. O conflito foi esse. O final foi esse. Então, e se você agir dessa forma? Vai acontecer isso. Eu posso conscientizar as pessoas através de uma história. Além do que, contação de história é uma grande ferramenta de fomentação da leitura, do livro e da leitura. Né? Então a gente conta histórias também para dizer para o outro assim: olha, vamos ler por ler. Vamos ler por fruição, sabe? Sem aquele compromisso que a gente tinha lá nos anos 80 de ler para poder fazer prova, Não, a gente pode contar histórias para estimular essas pessoas a lerem o livro que a gente está contando. Então, assim, por exemplo, dos livros que mais vende no dia do lançamento, ou na livraria, é o livro que eu conto. Porque as pessoas querem levar aquela história para casa, de alguma forma. Então ele jogou aquele peixinho pequenininho de volta pro mar. Jogou a rede bem grande. E esperou. E enquanto ele esperava, ele... Cantar. Já falei que ele gostava de cantar. Quem te ensinou a nadar? Quem te ensinou a nadar? Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Quem te ensinou a nadar? Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Foi marinheiro. E eu sempre falo que assim, eu passo. A contadora de histórias passa. E raramente as pessoas sabem o meu nome, por sinal. Geralmente eu sou a tia da história, a tia do barco, a tia colorida, a tia do Instagram. E eu não sou a Camila Genaro para muitas pessoas. Por quê? Porque eu não sou importante. A protagonista é a história.
o protagonista é o conto. E ele que tem que viajar por esse mundo. Ele que tem que passar de geração em geração. Os contos de fadas, eles não são contos de fadas à toa. Eles não são clássicos à toa. Eles não passaram por séculos e séculos e séculos e séculos à toa. Eles são clássicos por uma razão. Eles passam por todas as culturas, por todos os tempos, por uma razão. Pela razão de dizer, você é humano, a gente sente, e o conflito do bem e do mal, o bem pode vencer. O mal pode vencer, mas o bem também. Mas se eu fizer isso por esse caminho, e se eu for por esse outro, dá possibilidades. Abre diálogos. Contar história, abre diálogos. Marinheiro só, eu não tenho amor. Marinheiro só, eu sou da Bahia. Marinheiro só, eu sou Salvador. Marinheiro só, eu não sou daqui. Marinheiro